Olá, muito bom dia para você. Está tudo bem com você? Eu espero que esteja. E graças a Deus estamos em mais um encontro no programa Assunto do Dia, ao vivo, na tela da Rede Brasil. Bom, e de acordo com um novo relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que foi publicado recentemente, alimentos embutidos como linguiça, salsicha e bacon aumentam o risco de câncer. E vamos falar sobre esse assunto, é o nosso tema principal de hoje, da nossa entrevista no programa Assunto do Dia. Também não perca o quadro O Direito é Seu. O advogado previdenciário e trabalhista, Dr. Paulo Perazzo, ele responde a dúvida da Ana Rocha, telespectadora que enviou sua mensagem para a gente. E a pergunta dela é sobre direito de herança. E vamos responder aqui no nosso quadro O Direito é Seu. E logo mais, vamos receber ao vivo o consultor corporativo, o professor universitário Eduardo Barros, no nosso quadro Dicas do Consultor. E ainda, informações sobre o trânsito, previsão do tempo, vagas de empregos, notícias da internet e muitas outras curiosidades importantes. Não vá perder, hein? E a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, a IARC, na sigla em inglês da Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou a classificação das carnes processadas como produtos carcinogênicos, ou seja, que causam câncer, e das carnes vermelhas como produtos também provavelmente carcinogênicos, que causam o câncer. E o risco maior do consumo de produtos como bacon, tocinho, salame e outros embutidos é em relação ao câncer coloretal, que afeta o intestino e também o reto. Mas existem associações com outros tipos de câncer. E vamos falar sobre esse assunto importante. Mas de que forma essa classificação deve impactar a vida das pessoas? E para conversar a respeito do assunto de hoje, estamos contando já com a presença aqui no estúdio da doutora Cristiana Tavares. Ela que é médica oncologista. E também contamos com a presença da nutricionista Débora Campos, que também está aqui conosco para nos trazer mais esclarecimentos sobre o tema. E é claro, queremos contar com a sua interação, com a sua participação, como sempre você tem feito nas edições anteriores do programa. Mas nesse instante te convido para acompanharmos juntos a matéria do repórter Valdson Balbino, que mostra como os alimentos industrializados estão cada vez mais presentes na mesa dos pernambucanos e também dos brasileiros. Confira. Já é tradição, todo final de semana, o almoço na casa de Fernando é feijoada, daquelas bem recheadas. Calabresa, paio, bacon, todo esse tipo de embutido, Tem que ter. Tem que ter, se não tiver, não é uma verdadeira feijoada, Fernando não sabe, mas esses ingredientes da feijoada, que são carnes processadas, aumentam os riscos de desenvolver câncer no intestino e no reto. Isso é o que diz o estudo da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que revela ainda que se o consumo diário for de 50 gramas de embutidos, ou seja, 2 fatias de presunto, por exemplo, o risco de câncer aumenta em 18%. Não quer dizer que você vá banir da alimentação, mas tem que se ter cuidado para que isso não seja feito de rotina. Então, uma vez perdida, um final de semana, mas não todos os dias, como determinadas populações que comem bacon todo dia, que comem cachorro-quente todo dia. As carnes processadas são aquelas que foram defumadas ou salgadas para mudar o sabor ou melhorar a conservação. São salsichas, linguiça e bacon. A OMS colocou esses alimentos no mesmo grupo do tabaco, álcool e amianto, o que representa evidência suficiente de que os processados são cancerígenos. Nádia não consome esses alimentos diariamente, mas disse temer o alerta da OMS. A gente que gosta, que é acostumado a comer, principalmente desde criança, que a gente vem comendo, depois de 56 anos você vê um noticiário desse, você fica temerosa, São alimentos saborosos e práticos, mas perigosos, de acordo com a OMS, que diz ainda que os casos de câncer de intestino aumentam a cada dia. Esse tipo de câncer é o segundo mais diagnosticado nas mulheres e o terceiro nos homens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa doença mata cerca de 700 mil pessoas por ano. A OMS ainda diz que cerca de 34 mil pessoas morrem por ano por conta do consumo de carnes processadas. Esses alimentos também geram outras complicações,
para o ser humano. Com esse uso contínuo e diário e sem uma ingestão de fibras, sem a prática de exercícios físicos e até com o uso em conjunto de outros alimentos, como refrigerantes, biscoitos e outros alimentos ricos em triglicerídeo, em gorduras, esses alimentos eles podem também contribuir para o aumento do colesterol, aumento do triglicerídeo, para a obesidade, aumento da glicose, o que pode acarretar em diabetes. Muito bem, a doutora Cristiana vai estar aqui conosco trazendo mais detalhes, mais informações. É uma das nossas convidadas aqui do programa de hoje. E só complementando, não é, já que foi falado aí sobre as carnes processadas, elas foram colocadas na lista do grupo 1 de carcinogênicos, né, que provocam câncer. Já incluem também, não é, o tabaco, o amianto e a fumaça de diesel. Está incluso aí nesse grupo 1. No entanto, segundo os especialistas, isso não significa, né, que esse produto é tão perigoso quanto o cigarro, por exemplo. E vamos falar sobre esse assunto aqui ao longo de todo o programa, no decorrer de todo o programa, e você também pode participar conosco, é muito simples, é só você enviar sua mensagem através do nosso WhatsApp, pelo 9920 39435. 9920 39435 é o nosso número, né, do WhatsApp, você envia sua mensagem. Não esqueça de se identificar, tá bom? E só lembrando, é 0 operadora 81 9920 39435. Além do nosso WhatsApp, você também pode enviar sua mensagem através da nossa fanpage. É só visitar nossa página lá no Facebook e postar seu comentário, facebook.com/assunto do dia, do jeito que está passando aí no rodapé do seu vídeo, tá bom? E nós queremos agradecer aqui a presença mais uma vez aqui das nossas convidadas, né, a doutora Cristiana Tavares, que participou da matéria também, mas está aqui conosco para nos trazer mais detalhes, minúcias, né, responder também as dúvidas dos nossos telespectadores. É um prazer recebê-la aqui mais uma vez, doutora. Obrigada, Felipe. Bom dia, Débora, todos os telespectadores aí do Assunto do Dia. E também queremos agradecer imensamente aqui a presença da Débora Campos, mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Um prazer. E com certeza tem muitas dúvidas, né, que a gente vai trazer aqui, e respostas, é claro, para o nosso telespectador, que a gente, nesses últimos dias, não é, recebemos as informações através da mídia, né, da imprensa, primeiro começando pelo relatório da OMS, não é, a Organização Mundial de Saúde, apresentando os alimentos embutidos, né, como provavelmente, né, causas, né, já que o câncer é multifatorial, prováveis indicadores, né, que podem provocar o câncer. E isso mexeu com a cabeça de muita gente, né, muita gente que colocava ali na lista de compras do supermercado esses alimentos, né, já estava dentro ali da lista e com certeza muda um pouco aí a vida dos brasileiros, a vida das pessoas no mundo como um todo que consomem esses produtos. Agora, de fato, doutora Cristiana, por ser multifatorial, né, multifatores que provocam câncer, esses alimentos, especificamente falando, são os que mais, digamos assim, colaboram com o surgimento do câncer? Olha, Felipe, como eu digo, o câncer é uma doença multifatorial, na verdade é um conjunto de doenças, mas há vários tipos de câncer que estão relacionados diretamente com a alimentação. E hoje é sabido que o câncer coloretal, o câncer de estômago, eles estão relacionados com essa questão alimentar. Até o câncer de próstata também. Então, uma dieta rica em gorduras é um fator de risco para o câncer de próstata. Para o câncer de pâncreas também. Então, são alguns tipos de câncer que essa questão da alimentação tem um impacto na gênese dessa doença. Entendo. Dessas doenças. Mas o câncer coloretal e o câncer de estômago, eles estão assim relacionados diretamente com essa questão da alimentação. Então, já se falava a questão das carnes, principalmente por conta do uso do nitrito e do sal das carnes, mas os embutidos, nós já recomendávamos assim, que os pacientes ou quem quisesse ter uma alimentação saudável deveria ou abolir ou reduzir ao máximo esse consumo. E o estudo da OMS, ele veio corroborar com o que a gente já vinha conversando, porque assim, por ser uma doença multifatorial, fica muito difícil em determinados casos a gente dizer, olha, esse é um fator causal, porque são tantos os fatores que podem influenciar no aparecimento da doença, mas agora, com o estudo da OMS, fica mais claro para a gente
que é um fator que está muito relacionado com o desenvolvimento do câncer, que é o consumo de carnes processadas. Ou seja, as suspeitas que tínhamos, né, que principalmente os profissionais de saúde, não é, profissionais de saúde, nutricionistas, oncologistas, enfim, pesquisadores, mundo afora, tinham, não é, passa a ser agora oficial, graças a essa nota da OMS. Porque saiu um estudo da Lancet, que é uma revista muito importante na área de pesquisa, e eles juntaram 800 estudos que já existiam, que já foram publicados, e eles fizeram uma análise desses 800 estudos, e foi baseado nessa análise que eles chegaram nessa conclusão de que a carne processada, ela aumenta em 18% o risco de câncer coloretal, de próstata, de pâncreas e de estômago, quando ingerida numa quantidade de 50 gramas. E a gente sabe, a gente imagina, né, Débora, que a população não só consome 50 gramas diariamente, até porque são alimentos mais acessíveis à maior parte da população, principalmente aqui no Brasil, não é isso? Sim, é verdade, Felipe. Principalmente pelo fato de ser um tipo de consumo que é bem explorado pela mídia. Então, a indústria se vale muito desse apelo. É verdade. Né? Então, o presunto de peru light, enfim, né? Todas essas situações que parecem soar alimentos, né? É dado essa entonação. Que né? é saudável, né? Exatamente, que é saudável. Então, as pessoas buscam sempre, é comum ouvir de pacientes esse relato. Bom, mas enfim, eu consumo produto light, eu consumo um produto que contém menos gordura e a aparência é dada através dessa visão que a indústria apresenta, que é uma coisa que na verdade, tranquilo, esse consumo, que é um consumo adequado. E a gente observa também, Débora, que com essas informações, é claro que o brasileiro, precavido que começa a buscar algumas outras alternativas para o acompanhamento, não é? Por exemplo, daquele café da manhã, que seria a salsicha, o fiambre, não é? E tantos outros, enfim, que são uma delícia, de fato, né? A gente sabe. Mas traz uma série de consequências. E trazendo consequências para a saúde, a população começa a tentar buscar outros meios de alimentação, né? Outros acompanhamentos ali na sua alimentação. Quais as dicas que você poderia dar nesse sentido, né? Para a população começar a mudar os seus hábitos alimentares e, é claro, não estar dentro dessa suspeita de que, se alimentando desses produtos industrializados, processados, enfim, embutidos, podem desenvolver, né? Podem correr risco sério de ter algum câncer. Bem, Felipe, o café da manhã hoje do brasileiro, né, tem essa mistura aí normalmente é o pão com manteiga, né, o cafezinho, alimentos que fazem numa totalidade uma resposta acidificante dentro do organismo da gente. E isso tem um efeito de dar condições para que a célula cancerígena ela se desenvolva e tenha um dado processo aí que vai dificultar a atividade normal, a fisiologia normal de dentro do organismo. Então, a minha sugestão é que a gente possa estar aí buscando quebrar esses parâmetros, esses paradigmas de que, né, o café enfim, o final de semana precisa ter a feijoada, né, que o feijão precisa ter o charqueado, né, que a carne de sol ela é uma carne, um produto prestígio. A gente fica triste, né? Hein? Só de ouvir falar aqui, a Débora falando aqui da charque, né, enfim, jabá, muito conhecido no sul, sudeste, né, enfim, e também a carne de sol, né? A gente fica triste porque são alimentos tão deliciosos, já fazem parte, na verdade, da nossa cultura alimentar, da nossa culinária regional. A gente fica triste com essa informação, com certeza. Acho que muita gente está nos acompanhando também, não é, Débora? Mas aí a gente está caminhando, graças a Deus, né? A comunidade científica tem caminhado em torno de modificar esse pensamento e a gente tentar quebrar esse paradigma de que o brasileiro precisa consumir esses alimentos que foram estabelecidos aí pela cultura. Hoje a gente pode, enquanto profissional de saúde, minha recomendação para esse consumo seria de alimentos ricos em magnésio, que magnésio torna, né, o ambiente infavorável ao desenvolvimento de câncer. Alimentos como fontes de gordura, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, azeite, o azeite propriamente dito, né, e amendoim, vegetais verdes escuros, tá aí o suco verde, né, que a gente tem alguns pacientes até passam a se familiarizar depois de uma vez tentado,
né? E quanto mais a gente se distancia, Felipe, desse tipo de consumo de alimentos processados, a gente tem uma modificação nas papilas gustativas. O nosso paladar, ele fica mais, digamos, menos viciado. Entendo. Então a gente passa a ter uma percepção de sabor, né, mais próxima do que é o real. Então isso cada vez mais, uma vez que se torna hábito, isso cada vez mais se distancia de um processo de busca por esses componentes processados. Uma vez que você vai consumir esse processado depois de trocado esse hábito, você vai perceber uma diferença, uma distância. Então, o sabor ele vai ficar mais acentuado, o sal daquela substância ele vai ficar mais nítido. Então, você automaticamente tem essa sensação de repulsa. Então, a busca, graças a Deus, o novo Guia Alimentar, que foi reformulado ano passado, tem posto para a gente. Inclusive, é uma das coisas que eu penso em colocar aqui também nesse programa. Não, com certeza. As benevolências que foram trazidas com essa reformulação do Guia Alimentar, que contempla muito essas... E vou pedir, inclusive, para a Débora segurar um pouquinho aí essas dicas importantes, não é, para no próximo bloco ou nos próximos blocos a gente trazer aqui essas informações que são imprescindíveis para a nossa vida como um todo, para a nossa saúde, não é? Vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos falando aqui no programa Assunto do Dia de hoje sobre os alimentos embutidos, né, que podem causar câncer, segundo estimativas, né, da OMS, a Organização Mundial de Saúde. E vamos conferir o que se fala na internet sobre a temática de hoje no nosso quadro É Notícia, com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe. Olá, pessoal do estúdio. E você que está acompanhando o Assunto do Dia nesta quarta-feira, o destaque de hoje está no site NE10. Não somente câncer, carnes processadas podem causar doenças cardiovasculares e hipertensão. O site destacou que o alerta divulgado pela OMS trouxe uma grande decepção para os amantes dos hot dogs, sanduíches de presunto ou mortadela e também do famoso bacon. É que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo de carne processada, categoria na qual estão todas essas comidas, aumenta o risco de desenvolver o câncer. Mas o site destaca que não para por aí. Para os que decidiram continuar comendo os produtos, mais uma má notícia. Eles são ricos em gorduras e sódio, que pode acarretar também doenças cardiovasculares e hipertensão. Vamos então voltar aos estúdios do Assunto do Dia. Te espero, como sempre, amanhã, aqui no É Notícia, se Deus nos permitir. Felipe. Muito obrigado, Thalita, pelas informações e o que deve fazer uma mudança, né, na questão do próprio rumo aí de alimentação do brasileiro, né? Com certeza vai mudar e muito. A alimentação vai ser mais natural, né? Uma alimentação mais saudável, enfim. E um outro dado importante, você sabia que fumar cigarro aumenta o risco de câncer de cabeça, de pescoço e também de pulmão, além de outros cânceres também, já que o câncer, né, o aparecimento do câncer são multifatores, né? Há muitos fatores para o aparecimento, o surgimento do câncer. Mas um dado importante, segundo, né, a gente já citou aqui, a OMS, as pessoas que fumam, né, pode chegar a mais de 2.000% a possibilidade de você desenvolver câncer, isso mesmo. Por isso é preciso muito cuidado ao interpretar essa mudança que houve aí com relação às carnes processadas e tudo mais. Se você fuma também, já passa a ser um fator a mais, não é? Um fator associado aos multifatores que existem para o surgimento do câncer. E vamos continuar conversando aqui sobre esse tema importante, né? Continuando conversando aqui com a doutora Cristiana Tavares, ela que é médica oncologista, e também contamos com a presença da nutricionista Débora Campos, não é? E há uma tendência natural agora do brasileiro de fazer compras na feira, não é isso, Débora? Isso, é. Já começar a estimular mais aí a questão dos feirantes, né, vendendo seus produtos naturais. A população vai começar a direcionar o seu olhar mais para os alimentos saudáveis, né? É isso que a gente espera, inclusive, não é, Débora? Sim, inclusive é uma das
uma das maneiras de a gente estar direcionando esse hábito alimentar, né? O padrão de compra é baseado naquilo em onde o consumidor está se dirigindo. Então, a gente espera que com essa nota da OMS, né, o consumo de processados reduza significativamente e esse consumidor ele migre, ele passe a despertar uma reflexão nesse consumidor para alimentos de origem natural, né? Isso, inclusive, é o primeiro indicativo do novo Guia Alimentar, fazer da base da alimentação consumo de alimentos basicamente in natura e até minimamente processados. Né? Faz essa classificação de minimamente processado, um produto que vai ser descascado, né? Enfim, cortado em pequenos pedaços ou, no mínimo, cozido. Né? O processo vai ser, no máximo, de cozimento. A gente percebe que deve haver, com certeza, uma mudança considerável na mesa do brasileiro com relação às opções, né, de alimentação. Temos aqui uma participação do Arthur, lá de Tabajara, participando conosco. Ele diz o seguinte: eu como pouco carne vermelha e nada de peixe. Como muita sardinha em lata, muitos enlatados, né, são 6 por mês. E gosto muito de bacon e carne de lata. Mas na maioria das vezes eu ingiro ovo, não é? E a pergunta dele aqui, deixa eu ver se eu entendi. A pergunta é se a sardinha em lata pode causar câncer, não é? Os enlatados. Aqui a participação do Arthur. Vou pedir aqui, né, para a Cristiana responder a participação do Arthur. Olha, a sardinha é um alimento muito rico, né, em cálcio, em ômega. É um imunomodulador. Agora, o problema aí é da sardinha enlatada, porque na hora que ela é enlatada, ela vai levar os conservantes, acidulantes, corantes. O ideal é que ele compre a sardinha e faça em casa. Porque tem várias receitas de sardinhas que a Débora depois pode contribuir. Mas assim, tem várias receitas que pode se fazer em casa, na panela de pressão, com verdura. E que a sardinha fica tão saborosa quanto, só que aí você vai manter todos os componentes nutricionais. Agora, claro que é preparada com o óleo, né? Qual seria indicativo? Qual é o melhor óleo aí para ser utilizado? Né? Olha, saiu um estudo agora que o óleo de milho e o óleo de girassol, quando cozidos por mais de 30 minutos, eles liberam substâncias cancerígenas. Nossa. Então, fica difícil, hein? Fica difícil. Talvez aí botar uma quantidade mínima, porque ou substituir pelo óleo de coco. O problema é que o óleo de coco é um óleo caro, né? É um óleo muito mais caro, a quantidade é muito menor. Então, eu sei que para a população, diante também dessa crise que nós estamos passando, fica inviável o consumo do óleo de coco em massa. Mas, assim, o azeite, quando ele sofre cozimento, ele também tem uma modificação. O ideal é que ele seja consumido in natura. Então, eu acredito que usar o mínimo possível que se pode e colocar mais verduras e evitar esses caldos prontos, né? Esses temperos prontos que também são ricos em... aumentam o colesterol e tem conservantes. Até na substância desses próprios digamos, complementos, né, de tempero e tudo mais. Eu não queria dizer o nome aqui porque é muito popular, não é? Eu estou tentando me segurar aqui nas palavras. Mas, enfim, você que está nos acompanhando sabe muito bem do que estamos falando. Os temperos industrializados. Com certeza. Né? Pronto, os temperos industrializados, vamos colocar assim. Então, eles têm componentes, têm substâncias que podem provocar também, desenvolver o câncer, não é isso? E são riquíssimos em sódio também. Muito bem, está aí a recomendação das nossas convidadas. Bom, temos aqui também uma participação, né? Deixa eu ver se eu entendi. A Raíssa, né? A Raíssa participando conosco pelo WhatsApp, ela diz aqui que ela está grávida, os médicos constataram que a criança está bem, mas ela tem um pequeno tumor, né, no cérebro. Ela pergunta se a alimentação pode desencadear isso, né? Eu acredito que foi isso que ela quis dizer aqui, a Raíssa participando conosco. Pode. Saiu também um estudo essa semana mostrando que mães que consomem pelo menos um cachorro-quente por semana, as crianças têm risco, mães grávidas, o feto, tem risco de leucemia e de tumor cerebral. Então, assim, aumenta um pouco o risco. Então, tem que se ter cuidado também com a mãe grávida, com o que ela come, porque o que ela come vai passar pela circulação, pela corrente sanguínea, e isso também vai para o bebê. Entendo.
Temos aqui também a participação de uma outra pessoa, a Eli Claudino, não é? Bom dia a todos. E ela diz o seguinte: há 50 anos o bacalhau estava na mesa das famílias de baixa renda. Hoje o alimento dessas famílias são cancerígenos, são alimentos cancerígenos. O ovo foi condenado para que os embutidos chegassem à mesa das famílias. A alimentação balanceada ou saudável não cabe no orçamento das famílias de baixa renda. Minha preocupação é o que estas famílias de baixa renda vão se alimentar, a começar pela água que costumam, deixa eu ver se eu entendi aqui, pois esta também não tem qualidade. É um tema complicado, até porque estas informações não chegam a todas as famílias, né? Inclusive aqui foi uma boa participação aqui da Eli Claudino, né? Nos relembrando algumas questões aqui importantes. Eu acho muito importante essa observação da Eli Claudino, porque quando a gente fala em alimentação saudável, isso gera um impacto financeiro muito grande. Porque na hora que a gente está falando em castanhas, em óleo de coco, então isso tudo é muito caro. Mas nós já tivemos um programa aqui de câncer de mama, sobre câncer de mama, que nós conversamos aqui sobre por que as pessoas não fazem suas hortas caseiras. Então, às vezes você mora num apartamento, mas tem como fazer um jardinzinho vertical, de repente terrenos que estão abandonados e que a comunidade pode se juntar e fazer uma horta comunitária. Nesses grandes condomínios, tem muita área que as pessoas podem se juntar e, de repente, ter suas plantas, ter uns pés de frutas, algumas verduras, para que elas se dividam. Então, eu acho que isso gera, como a Débora falou, uma reflexão até de como a gente pode melhorar a nossa própria vida, reduzir entulhos, terrenos baldios, reduzir assim, o risco de outras doenças como dengue. Fora que melhora o relacionamento interpessoal. Melhorar o relacionamento interpessoal e de repente começar a se construir uma cidade melhor. Com certeza. Isso. Uma rua melhor, um quintal melhor. Não sei se a Débora também concorda. Claro, inclusive fazer menção a uma horta comunitária que a gente tem aqui no bairro do Recife. Né? Já fiz inclusive elogios pela rede. Né? Passei para conhecer que fica no bairro de Casa Amarela, uma horta comunitária que reúne os comunitários que ali residem, dão as suas contribuições. Existe um grupo que explora esse espaço. Antes seria um terreno baldio. E aí hoje, eles cultivam hortaliças. Era um local inutilizado, hoje passa a ser utilizado pela população mesmo, plantando ali, compartilhando dessa horta, não é? Eu acho que uma excelente iniciativa. Não sei se você que está nos assistindo agora, que mora em condomínios, né? Mora em comunidades que são que compartilham, né? Gostam de compartilhar as coisas. De repente, é uma ideia que você desenvolve aí na sua comunidade e outras comunidades passam, através do teu exemplo, né? Passam a adotar também nas respectivas comunidades. É uma boa e interessante iniciativa. E seu próprio jardim, seu próprio quintal. Tem muitas pessoas que têm muito entulho no quintal e, de repente, por que não utilizar esse quintal, esse jardim, para ter sua horta? E lembrar que também existem muitos produtos industrializados que pesam no bolso do consumidor. Por exemplo, esses temperos industrializados. Por que não trocar o tempero industrializado por ervas? Né? Por que não trocar as bolachas, os biscoitos pela macaxeira, pelo inhame, pela batata doce? Às vezes sai muito mais barato, alimenta muito mais, reduz o risco de outras doenças, como a gente falou, aumento do colesterol, triglicerídeo, aumento da glicose. Então... E vez por outra, a própria comunidade científica encontra algumas propriedades e nutrientes que até então não eram observados em alguns alimentos que são tão típicos até a nossa região. Né? Por exemplo, batata doce. Quantas mulheres, principalmente as mulheres, né? Sabendo aí que a batata doce traz uma série de benefícios para as mulheres, né? As mulheres já começaram a adotar a batata doce diariamente, quase que diariamente no seu café da manhã ou no seu jantar, de repente. A graviola. A graviola. Isso, a graviola, que inclusive tem uma atividade anticâncer, né? Anticancerígena. O inhame também. E outra coisa, aproveitar também as cascas, né? Porque o abacaxi, você pode utilizar o abacaxi, utilizar a casca do abacaxi, a casca da banana, bolo, não é? Bolo, a casca das verduras para fazer caldo de legumes, para temperar com isso. Eu não sei, por exemplo, com relação à casca da banana, que disseram que tem um efeito regenerativo, não sei. Eu já ouvi muita coisa sobre isso, né? Algumas pesquisas interessantes que vale a pena a população buscar acesso, ter acesso a essas informações
que são imprescindíveis para melhorar a qualidade de vida, de fato, das pessoas. Não é isso, Débora? Temos aqui também uma participação. A Maria Lúcia mandou uma mensagem para a gente. Ela está perguntando aqui, primeiro, parabenizando as convidadas, e ela diz assim: gostaria de saber quais os outros malefícios que a carne de charque pode trazer ao nosso organismo. Obrigado, Maria Lúcia, pela participação aqui conosco. Quais seriam os outros malefícios, né, que essa carne tão deliciosa pode provocar? Pois é, Felipe. Na confecção dessa carne, né, a gente passa por um processo industrial onde submete a um meio muito salgado, né? Então existe um manteamento daquela carne cortada de forma com que ela tenha a sua superfície tomada por uma substância de sal grosso, certo? E aí dentro desse, né, exatamente, de tal forma que fique com uma quantidade de sódio, né, bem maior do que a gente costuma consumir, inclusive na própria carne, que sem passado por esse processo. Então, embora que não seja só isso, a carne ela recebe alguma adição de nitritos e nitratos, que são compostos, né? Que são compostos que servem para dar uma atividade celular com menor intensidade. Então, esse produto, quando adicionado desses componentes químicos, ele tem uma durabilidade muito maior. A gente chama de shelf life. Isso. A vida de prateleira desse produto, ela aumenta. Então, comercialmente, isso é interessante. Né? Então, o charqueado, ele não vai precisar de refrigeramento, não vai ter riscos com o transporte, porque o transporte precisa estar adequado, né, para que mantenha aquela característica ao longo do trajeto. E a gente tem, durante esse nitrito e esse nitrato, depois de ingerido, né, na cadeia de desmetilação, esse nitrito e nitrato ele converte em nitrosaminas. E essa nitrosamina, ela favorece um meio para desenvolvimento de células cancerígenas e que venha a prejudicar. O que é que eu posso conferir com esse questionamento? Não acredito que o reduzir ou impedir o consumo seria a maneira mais adequada de a gente lidar com esse tipo de demanda. E daqui a pouquinho eu queria voltar a falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Primeiro porque a gente está no Nordeste, né? Sim. E a gente sabe que o impacto é muito grande com relação a gente tentar orientar melhor a população com relação aos hábitos saudáveis e tirar aí um pouquinho mais aí a carne de charque, né, carne de sol, do cardápio. Não é fácil, mas a gente está em busca aqui de melhores condições, oferecer melhores condições, orientações para a população, para melhorar a qualidade de vida, né? Vamos pedir aqui rapidamente um tempinho, né, licença aqui às nossas convidadas rapidamente, e antes de irmos ao nosso intervalo, você confere uma informação, ou melhor, um recado especial, né, que o Félix, que é gerente comercial do Cemitério Memorial Vale da Saudade, ele tem, né, para nos passar agora sobre planos funerários. Confira. Inédito em Pernambuco, o Cemitério Memorial Vale da Saudade acaba de lançar o plano funerário Cobertura Total. O que é isto? Um plano funerário completo para 10 pessoas, titular mais 9 dependentes, que não exige grau de parentesco, o irmão e a irmã nomeia no plano quem quiser, e este plano ainda vai oferecer toda a assistência necessária, inclusive um ônibus, para que os amigos e os parentes possam acompanhar o cortejo, e 2 gavetas para sepultamento no próprio Vale da Saudade. Estou falando de um plano 2 em 1, um plano que vai resolver por completo o problema das famílias no momento de dor, no momento da despedida de um ente querido. Todas as pessoas que ligarem agora para 34 23 7800, repetindo, 34 23 7800, vão poder aderir a este plano pagando um pequeno sinal e R$ 49,00 mensais. Cliente Vale da Saudade, que já vem pagando o jazigo, que já ganhou como cortesia o ossuário, nesse momento não vai pagar o valor da adesão. E caso o irmão e a irmã já venha pagando um plano funerário em outra empresa, compramos a sua carência. O irmão e a irmã não vai perder nada, pelo contrário, vai sair ganhando as 2 gavetas como cortesia no Memorial Vale da Saudade. Acompanhe o recado da irmã Lizinete. Como é que a senhora ficou tomando conhecimento sobre a nossa empresa? Eu vi, né, o comercial, aí eu liguei, aí eu fiz o meu cadastro e estou pagando até hoje. Eu acho que a pessoa devia pensar na vida e pensar na morte também. E acho que isso é um propósito de vida também, porque a gente tem que se preparar.
Cemitério Vale da Saudade. Dignidade por um preço que você pode pagar. Então não perca tempo e ligue agora, 34 23 7800, porque esta promoção é por tempo limitado. Pois é, você ficou interessado? Então ligue agora mesmo para o 3423-7800 ou também o 3423-7802. Cemitério Memorial Vale da Saudade, eternizando lembranças de quem você ama. E vamos agora a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você aproveita essa pausa, esse intervalo e manda sua mensagem pra gente, assim como as outras pessoas enviaram suas mensagens aqui através do nosso WhatsApp, não é? Pelo 9920 39435, 9920 39435 ou também visitando nossa fanpage facebook.com/assunto do dia e enviando sua mensagem pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste momento vamos conferir mais um problema para ser resolvido no nosso quadro O Direito é Seu. A telespectadora Ana Rocha, ela tem uma dúvida sobre direito de herança. E quem responde à nossa telespectadora é o advogado previdenciário e trabalhista, Dr. Paulo Perazzo, em mais um quadro O Direito é Seu. Saudações, amigos do programa Assunto do Dia. Hoje temos uma pergunta de Ana Rocha, de Camaragibe. Ana Rocha disse que foi casada durante 40 anos com um homem, que o regime era de separação total de bens, mas que eles construíram uma casa, tá certo? Ele agora veio a falecer e os filhos do primeiro casamento dele não querem dar a parte da casa, alegando que era separação total de bens. Bom, primeira coisa é a seguinte, é estabelecer de quem é a casa, porque, veja só, como ele faleceu, tá certo? Não tem uma prova necessariamente que foi ele que comprou. Pelo menos foi isso que a pergunta mostrou, que não existe uma prova, pode ter sido ele, pode ter sido você. Então, é bom que a gente sempre registre, tá certo, isso, porque se foi dele, é de um jeito, e se foi você que comprou, é de outro jeito. Segundo, isso é o mais importante, uma coisa é você ser separada, separação total de bens, para efeitos de separação. A outra coisa é você ser separada, separação de bens, desculpe, para efeito de morte. São duas coisas diferentes. Veja, se você tem separação total de bens, quando você vai se separar dele, realmente tem que dividir tudo. Agora, se você casou no regime de separação total de bens, e ele morreu, aí você se torna herdeira. Engraçado, né? É uma brecha da nossa legislação. Então, se ele tivesse vivo, tinha que dividir. Mas como ele morreu, a legislação garante que você também é herdeira. E você concorre igualmente com seus filhos. Então, eles estão redondamente enganados. Você é herdeira. A lei dá essa brecha. A lei do Brasil tem uma coisa que muitos consideram grave. Tá certo? E para finalizar, se você tiver de posse dessa casa, eu vou dar uma grande dica para você, para todo mundo que tem casa de herança. Olha, se a casa tem até 250 metros quadrados, for na zona urbana, for seu único imóvel, e eles não abriram inventário, 5 anos depois a casa é sua. Deu uso capião. Por quê? Porque a não abertura do inventário gera uso capião. De repente você tem uso capião e não sabe. Procure seu advogado e veja essa brecha, porque de repente você mata essa charada. Muito bem, agradecemos mais uma vez ao Dr. Paulo Perazzo pela participação em mais um quadro Direito é Seu. E se você também quer mandar sua pergunta, quer enviar sua dúvida, olha, é muito simples, é só você visitar nossa fanpage e postar sua pergunta dentro do campo de atuação do direito previdenciário, trabalhista, direito civil, direito do consumidor, enfim, você fica à vontade para mandar a sua pergunta e nós iremos atrás de um profissional para responder a sua dúvida. É mais uma prestação de serviço e utilidade pública da Rede Brasil de Comunicação.
Bom, e voltando, a falar sobre o tema principal de hoje, estamos falando sobre os alimentos embutidos, que podem causar câncer. E segundo especialistas, para se prevenir a doença, o câncer, além de moderar o consumo de carnes vermelhas e processadas, é indicado adotar uma dieta mais rica em verduras, frutas e cereais, além de alimentar as atividades físicas, aumentar, melhor dizendo, as atividades físicas. É importante sair do sedentarismo, que a população está vivendo cada dia mais nesse regime da pós-modernidade. Bom, e vamos continuar conversando aqui com as nossas convidadas, com a doutora Cristiana Tavares, ela que é médica oncologista, e também com a nutricionista Débora Campos. E temos aqui outras participações, outras pessoas interagindo conosco aqui. É o caso, É o caso do, deixa-me ver aqui, a Jerusa, A Jerusa participando, ela lá de Jaboatão dos Guararapes, acompanhando o programa. Ela diz assim: parabéns pelo assunto muito bem abordado por todos os convidados, Mas a minha pergunta é a seguinte: todos nós somos consumidores de baixa renda e estamos sem saída no consumo desses outros alimentos. Quais as soluções que vocês apresentariam? Está aqui a Jerusa interagindo conosco. É justamente aquilo que a gente falou rapidamente, Mas existem outros alimentos que podem, de alguma forma, serem adotados, nesse espaço que vai ficar aí com relação a esses embutidos, esses alimentos que podem provocar o câncer. Por exemplo, o ovo, ele pode entrar aí e ocupar esse espaço desses alimentos que provocam câncer, Débora? Sim, Felipe. O ovo, ele pode perfeitamente figurar essa refeição de café da manhã, que foi a dúvida da pergunta passada e talvez se estenda até a outras perguntas que virão. O ovo, que é fonte de vitamina E, que tem poderosos antioxidantes, é fonte de colina e, enfim, reúne dentro desse ovo nutrientes importantes que podem, inclusive, fazer neutralizar o consumo não habitual, o consumo pontual de alimentos que contêm dos processados e de dos transgênicos, dos não orgânicos e de outras situações que podem vir a agredir minimamente o organismo. Então, a gente tem como contrabalancear. O ovo pode figurar assim. Agora, por exemplo, também, além do ovo, na figura do ovo, os peixes, de maneira geral, podem ajudar bastante, pelo menos, a ocupar o espaço desses alimentos embutidos e tudo mais, Sim, então, fugindo também a essa questão, os peixes, a sardinha também pode ser o atum, e na tentativa de minimizar... mais acessível, eu falo do ponto de vista financeiro, Claro, inclusive, até na tentativa de minimizar, a gente pode adquirir o de lata, mas descartar o óleo, porque as toxinas têm afinidade com os óleos, as gorduras, então uma vez que você descarta uma boa parte dessas toxinas também, e isso pode também minimizar essas situações de risco. Contrabalancear nesse Exatamente, sentido, a gente não é? precisa trabalhar com essas atitudes corretivas, que minimizar danos. Por exemplo, falamos aqui rapidamente sobre a figura também do frango, Me parece que falamos rapidamente, Isso sim. Mas o frango também recebe uma série de substâncias ali, e principalmente na asa do frango. O hormônio injetado na asinha, então eu sempre peço para minhas pacientes evitarem a asinha do frango. E a parte mais gostosa, me parece. Mas assim, a gente tem que lembrar do frango de capoeira, da galinha de capoeira, que é criada solta no terreiro, e que essa daí não tem alimentação natural. Esse ovo ainda é mais saudável, principalmente se essa galinha, se você der milho, que é bem energético. A gente pode pensar na batata doce, no inhame, no fruta-pão, que é bem da nossa região. A batata doce, na banana comprida, que é uma cultura nossa. Na macaxeira, na tapioca. Então, existem outras fontes, outros alimentos que podem ser introduzidos na dieta e que, com isso, você pode tirar o pão, você pode tirar a bolacha, você pode tirar a salsicha. Nesses alimentos embutidos também poderíamos colocar, nesses itens de alimentos embutidos, por exemplo, o queijo também seria um alimento embutido que pode provocar também câncer ou não? Não, acho que o queijo coalho, o queijo... Ele é um produto fermentado. Mas não... Então, a fermentação garante a ele uma longevidade, um ganho de shelf life, um ganho de tempo de prateleira.
E embora que exista muito sódio, exista muita gordura, mas isso cai naquele ostracismo de a gente tentar sempre contrabalancear com outros produtos e fazer da nossa alimentação habitual alimentos minimamente processados. A base da nossa alimentação, como assim, sugere o Guia Alimentar da População Brasileira, que foi estudado de modo a contemplar essas dúvidas todas que têm surgido, né? Aos interessados, o Guia da Alimentação Brasileira está no portal do Ministério da Saúde e no DAB, para quem quiser consultar, né? E ele impõe, né, algumas reflexões, como acerca, por exemplo, do hábito de retomar os hábitos culinários, de que as pessoas voltem à cozinha ao invés de estar comprando esses alimentos processados e faça consumo habitual deles. Então, são dicas preciosas. Eu lembrar, Felipe, também assim, que não é uma feijoada ocasional que vai fazer mal. Não é uma... O problema é o uso rotineiro. Exatamente. Isso tem que ficar claro. Exatamente. Tem gente que todo final de semana está ali na feijoada. Não, e todos os dias. Todos os dias. Todos os dias está na salsicha, está comendo alguma coisa processada. Mas, assim, algo de um final de semana mais esporádico... De uma comemoração, Há uma redução maior. Enfim, e principalmente associado ao uso de essa feijoada e uso de cerveja, né, que contém o álcool também, que ele predispõe a um ambiente nocivo. Né, que já falamos também, isso, as nossas células ficam mergulhadas no meio nutricional pouco adequado para o funcionamento fisiológico adequado. Então, isso sofre algumas alterações que podem levar ao câncer, claro, que associados a outros fatores. Inclusive, também faço alusão à questão do alcatrão, que é levado às carnes após a queima, né, a queima do carvão, né, queimas de compostos carbonados que são levados à carne, e aquilo ali leva a uma incorporação que, ao ingerir, a gente também tem associado... Você fala no caso do churrasco? O churrasco, isso, não ficou claro, perdão. Carvão, né? Isso. Então, o churrasco... As substâncias que são liberadas ali e se impregnam na carne. Se impregnam na carne e, ao consumir, a gente tem mais um fator associado. Então, a gente tem a cerveja, a cerveja, o espetinho, a feijoada, a linguiça, né? A salsicha. Então, de fato, a gente precisa passar a usar dessa oportunidade que foi dada com uma divulgação importante num momento como esse. Com certeza, essa informação da OMS, né, sendo divulgada pela mídia de maneira geral, como está sendo divulgada, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem essa informação, e o programa justamente está seguindo essa orientação da OMS. Com certeza foi um chacoalhejo, né? Chamando a atenção de fato da população com relação à alimentação que vem sendo adotada, né, pela maioria dos brasileiros. Bom, chegaram aqui algumas outras perguntas, muita gente interessada em saber mais informações. Por exemplo, temos aqui a participação, deixa eu só ver aqui o nome da pessoa, que não sei se a pessoa já enviou o seu nome, mas enfim, eu vou dizer os 4 últimos números do celular dessa pessoa que mandou sua mensagem pelo WhatsApp. É o 0654, né? Me parece que é um homem, pela fotografia, uma parte do rosto aqui, não é? 0654, ele diz o seguinte: muito boa entrevista. Pergunte, por favor, se a soja tem algum perigo, oferece algum perigo. Soja que é vendida no mercado, que se usa também em cachorro-quente. Pergunto se tem algum risco, oferece algum risco à saúde. Está aqui a participação dessa pessoa, né, os 4 últimos números, 0654. Vamos lá, né? Essa questão da soja também cabe outra polêmica, né? Inclusive fica também para o programa Assunto do Dia uma sugestão de tema, né? A gente inclusive tem muito a dizer sobre a questão do consumo de soja, né? Por se tratar de um produto transgênico, né? Por também sua composição em fito-hormônios, né? Então a gente pode ter acentuado algumas possibilidades de malformação celular no consumo de soja. Sim, pode sim. E aproveitando, abrindo um parêntese, talvez seja fechado no próximo bloco esse parêntese, mas a questão dos transgênicos, vale a discussão também, até um tema específico aqui do programa, de repente, uma boa sugestão. Mas vamos abrir esse parêntese e vamos finalizar no próximo bloco, né, fechando esse parêntese, a questão dos transgênicos. Soja transgênica, por exemplo, pode trazer algum malefício à saúde? Existem estudos, enfim, daqui a pouquinho, após, né, esse breve intervalo que vamos ter neste momento, né, a gente vai continuar falando sobre o assunto. E é claro, antes do nosso intervalo, temos um recado especial para você.
né, a Angélica, da Lady Eva, né, tem uma mensagem especial para você que quer se vestir bem. Confira. E na Lady Eva, além de qualidade, você encontra variedade. É isso aí, trabalhamos com todos os tamanhos, looks exclusivos, como este que nós trouxemos para você. Este lindo blazer com um lindo detalhe, esta saia com esse detalhe em renda. E para o homem, este lindo terno super 120 com esta camisa em puríssimo algodão, essa gravata em jacá e ainda temos ternos infantis. É isso mesmo, tudo isso na Lady Eva, a sua grife de moda evangélica. Lady Eva, Avenida Conselheira Guiar, número 4887, loja 5. Estamos esperando por você. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia e vamos conferir mais um quadro importante aqui do programa, que é o Dicas do Consultor. E no Dicas do Consultor de hoje estamos recebendo o amigo, o palestrante e consultor corporativo, o professor Eduardo Barros. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no programa Assunto do Dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Felipe Cavalcante. Bom dia às convidadas. Bom dia aos telespectadores. Bom, e qual o assunto que o senhor trouxe hoje para a gente, para o nosso telespectador, no Dicas do Consultor? Como havia falado anteriormente, Felipe, nós estamos trabalhando com todos os temas que serão mencionados naquele evento de dezembro, né, na Faculdade dos Guararapes. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é como você se tornar um vencedor em tempos de crise, uma vez que a crise é o assunto do momento, é um assunto que vem abalando o mundo organizacional e, por conta disso, nós resolvemos trabalhar todos os temas até dezembro com as temáticas das palestras que serão abordadas no evento em dezembro. No dia 5 de dezembro, no dia 5 de dezembro, né? Na Faculdade dos Guararapes, nós estaremos, inclusive você é o meu convidado, você não pode faltar. As pessoas interessadas podem ligar para o 997188818 e reservar a sua inscrição, vagas limitadas. E o tema de hoje é como ser um vencedor em tempos de crise, exatamente, né, exatamente. Eu já gostaria de passar na próxima tela. Tem agora alguns itens importantes, exato, não é? Perfeito. Então, esse é o Gardner, Howard Gardner. Em 1983, Felipe, esse homem trouxe para o mundo uma pesquisa em forma de teoria, tá? Onde ele fala que o ser humano ele é portador de diversas inteligências. Nós estudamos essas teorias, essa teoria com essas inteligências, e o que nos chamou a atenção é que das inicialmente, 7 inteligências colocadas por ele, depois mais 2 foram reimplementadas, as que, na verdade, vão se sobressair para o colaborador, para as pessoas que, na verdade, estão no mundo organizacional, são aquelas relacionadas ao ser humano, às pessoas. Então, a inteligência, por exemplo, interpessoal e a intrapessoal, são diferentes, né? Essas, na verdade, são de suma importância para o seu desenvolvimento, como colaborador, como líder, como alguém que está no mundo organizacional. Por que essas duas são, na minha avaliação, as mais importantes? Porque elas estão relacionadas à relação com você mesmo, a intrapessoal. Então, você tem autocontrole, você tem autodomínio, você tem inteligência emocional para lidar com as adversidades, você tem resiliência para, por exemplo, passar por momentos de pressão no mundo organizacional e passar tranquilamente por aquela turbulência, como nós estamos vivendo na atualidade, nesse caos, nesse momento de crise, onde a economia e a política estão muito abaladas e, consequentemente, trazendo abalos para o mundo organizacional. Então, você precisa, na verdade, ter esse autocontrole, esse autodomínio, esse domínio da inteligência emocional. E a interpessoal é aquela que diz respeito à sua relação com outras pessoas.
Então, o seu poder de comunicação, o seu poder de liderança, o seu poder de empatia, de se colocar no lugar do outro, o seu poder de influenciar pessoas, persuadindo-as para colocar a organização num patamar onde você almeja chegar. Então, essas duas inteligências, a interpessoal e a intrapessoal, na minha avaliação, são as mais importantes dentre todas as outras. Não que as outras não sejam, mas para o mundo organizacional, a interpessoal e a intrapessoal são de extremo valor. As que mais pesam na balança, digamos assim. As que mais pesam na balança para o mundo organizacional. Isso. Até porque existem outras que a computação, né, a informática, estão, na verdade, ganhando espaço cada vez mais. Destaque, não é? Destaque, exatamente. Porque a inteligência lógico-matemática, hoje as máquinas já são capazes de processar com muito mais velocidade do que o ser humano. Isso. Contas, né, dentro da questão da própria matemática, né? A questão da verbal linguística, os computadores também estão sendo programados para se comunicar com o ser humano. Então, o que vai prevalecer dentro dessas inteligências são as inteligências interpessoal, pessoa a pessoa, e a intrapessoal, o autoconhecimento, o domínio próprio. E na próxima tela, para a gente finalizar a nossa participação, saiu um artigo, eu já queria passar a próxima, porque aí tem a relação das 9 inteligências. Saiu na revista Você S.A., edição especial, as 150 melhores empresas para se trabalhar. Depois de uma análise, depois de uma avaliação, né, de todas as empresas que passaram por essa averiguação, né, chegou à conclusão das 150 melhores empresas. E aí tem uma informação, tem um artigo, que é as competências quentes na crise. Quais são aquelas competências que você, como colaborador, precisa desenvolver para se destacar? Então, a primeira delas, veja que as informações, de certa forma, casam com a teoria anterior. A resiliência. Então, é você, por exemplo, sofrer pressão no mundo organizacional e passar por essa turbulência de maneira mais tranquila, sabendo se controlar e ter o controle de suas emoções. A capacidade de influenciar pessoas. Então, a capacidade de persuadir as pessoas também é importantíssimo nesse momento de crise, porque você precisa tirar das pessoas aquilo que elas têm de melhor. A boa comunicação também é um outro destaque, é um outro item que vem sendo colocado como uma competência que precisa ser desenvolvida por todos os colaboradores neste momento de crise. E o que as empresas adoram também, né, é ver no colaborador essa polivalência. Exatamente, porque como estão ocorrendo muitas demissões, quem fica no quadro da empresa vai precisar cobrir, muitas vezes, aqueles que saíram. Então, ele precisa ter essa polivalência, tem que vencer a zona de conforto e realmente assumir a sua responsabilidade e, muitas vezes, a responsabilidade de um colega que não está mais trabalhando com você. Muito bem, dicas imprescindíveis e é claro que muito mais, né, do que essas dicas que foram apresentadas pelo professor, né, vão ser abordadas lá no primeiro meeting de palestrantes empresariais no dia 5 de outubro na Faculdade dos Guararapes, não é isso, professor? Exatamente, no dia 5 de dezembro... Ou melhor, 5 de dezembro, perdão, isso mesmo. Nós estaremos com o meeting de palestrantes empresariais, onde neste evento nós estaremos levando 6 palestrantes, onde cada um deles vai tratar de um tema relacionado a esse momento de crise, a esse momento difícil. Você não pode ficar fora dessa. Ligue agora e os 10 primeiros que ligarem vão ter um desconto da EBS Consultoria, que em parceria com a Faculdade dos Guararapes vem promovendo esse evento. Então, os primeiros 10 que ligarem agora vão, na verdade, receber 50% de desconto na sua inscrição. O evento custa R$ 106 para um dia inteiro de palestras. Muito bom. E você, ao ligar agora, os 10 primeiros, vai ter um desconto de 50%, ou seja, vai pagar apenas R$ 53. Muito bem, professor Eduardo Barros, mais uma vez, foi um grande prazer recebê-lo aqui no programa Assunto do Dia e também ter aqui a sua expertise sendo divulgada, sendo propagada e sendo orientada, orientando pessoas, que é muito importante, né, também no momento como esse de crise. Muito obrigado, professor. Felipe Cavalcante, é sempre um prazer enorme estar com você, dividindo esse espaço e levando essas informações do mundo organizacional para todos os telespectadores. Muito obrigado, um forte abraço. E nesse clima, aproveitando esse clima organizacional, vamos conferir as principais ofertas de empregos no nosso quadro Há Vagas.
Bom, e vamos conferir aqui no nosso telão as principais ofertas de hoje de empregos. Isso mesmo, pegue papel e caneta e anotem essas ofertas, hein? Na nossa primeira tela, a gente vai conferir aqui uma vaga para auxiliar de nutrição e dietética. Isso mesmo. E os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$ 1.200. Na próxima tela, vamos conferir aqui mais outra oferta, não é? São 100 vagas para operador de caixa. Isso mesmo, 100 vagas para operador de caixa. E os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 3 meses e o salário é de R$ 915. Também temos aí mais outra oferta, não é isso? Mais outra oferta, uma vaga para atendente de farmácia. E os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$ 968. Bom, e você que ficou interessado, anote também o endereço para obter mais informações. O endereço do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, né, que está ofertando estas vagas que apresentamos agora há pouco, não é? Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155, né? 155, né? No centro da cidade do Recife. E também você pode obter mais informações através do seguinte número, anote aí: 3355 2900, 3355 2900. Não perca a oportunidade, portanto, sucesso para você. E vamos retomar aqui a nossa conversa principal, a nossa discussão principal de hoje. Estamos falando sobre a questão dos embutidos, alimentos embutidos que podem provocar câncer, segundo estimativas aí, né, estudos realizados no mundo todo e apresentado recentemente um relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS. E temos aqui, não é, uma série de participações, só lembrando aqui das nossas convidadas de hoje. Nós estamos recebendo a nutricionista Débora Campos e também estamos contando com a presença da médica oncologista, a doutora Cristiana Tavares. Elas estão aqui conosco para conversar a respeito do assunto. E temos aqui uma série de pessoas participando conosco através das redes sociais. A gente tem aqui algumas outras pessoas, inclusive, parabenizando a temática, não é? Dizendo que estão aprendendo bastante. E a Eli Claudino aqui trouxe até uma pergunta, um questionamento interessante, né? O que será que as pessoas vão comer agora, né? Porque a situação está mais crítica, né? Com relação à situação financeira do país e agora com relação a alguns alimentos que podem provocar câncer, né? Mas é uma orientação que a gente passa, não é? Sabendo que há riscos, né? Para a saúde, principalmente. Por isso que é importante. Felipe, né? Eu vou virar planta, vou fazer fotossíntese, viver de luz. Eu acho que essa é a saída. Não estou brincando. Olha, eu acho que a gente acabou de ter um consultor aqui que diz: é dos momentos de crise que a gente cresce. Verdade. E eu acho que isso tem que ficar para tudo na vida. Então, no momento de crise, dessa história toda, todo mundo conturbado, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou fazer, que vem as soluções, que vem as ideias. E a gente tem que pensar que temos ideias muito boas, muito produtivas e que muito provavelmente iremos crescer com isso. Porque a gente se acostuma a viver com esse tipo de alimentação e é difícil sair da zona do conforto. Então, por mais que se oriente, olha, diminua isso, vamos mudar a alimentação, aí é difícil sair da zona do conforto. E quando vem uma notícia bombástica dessa, aí todo mundo sente a necessidade de sair da zona do conforto e mudar. Gera um alerta, não é? E gera um alerta. Agora, lembrar, era o que nós estávamos conversando aqui no intervalo, que também a gente não pode fazer disso um desespero, um caos generalizado. O que a gente entende é que esses alimentos não podem ser utilizados de rotina, diariamente. Não é uma feijoada, um dia perdido, não é um churrasco num fim de semana a cada 15 dias. Um sanduíche de fiambre. Um sanduíche que vai matar ninguém. Agora, o problema é o consumo diário. Todos os dias, ou seja, a base da sua alimentação ser com carnes processadas e com produtos industrializados. Isso é o que é importante. Muito bem. E ainda, continuando aquela nossa discussão com relação aos transgênicos, né? A gente abriu um parêntese, mas não deu continuidade. Existem N de estudos aí no mundo como um todo com relação a problemas que podem surgir com o consumo excessivo dos transgênicos, que são os alimentos geneticamente modificados, né?
E foi citado aqui o exemplo da questão da soja. Né? Um telespectador mandou uma mensagem e fez uma pergunta sobre a soja. Será que ela pode trazer malefícios à saúde também? E a gente ficou até de responder, né, dar continuidade nessa resposta, não foi, Débora? Sim. Eu tenho, o que eu tenho a contribuir no sentido dessa resposta seria que a gente passasse a ter uma observância sobre a soja, a carga de hormônios que a gente tem associada ao consumo habitual, né? Pode figurar uma desordem metabólica ao ponto de que, associado a outros dados clínicos, a gente pode estar favorecendo o desenvolvimento de cânceres e, claro, alguns tipos de cânceres, principalmente aqueles, Cristina pode falar bem melhor pela vivência prática dela, a respeito dos cânceres de mama, que estão associados aos fitoestrógenos, e a gente poder fugir desse consumo habitual, né? Torno a contribuir com aquilo que a gente vem desenhando aqui em torno dessa discussão, que a gente deve fazer o consumo, mas não ficar não ceder a esse impacto, o impacto dessa notícia. Então, a gente pode sim consumir soja, pode sim consumir uma carne processada, mas que isso haja uma inteligência, né? Uma inteligência no uso desses recursos, que faça um rodízio, né, um rodeamento dessas substâncias, porque embora que toxinas, mas uma vez que a gente tem essas toxinas, né, misturadas, a gente não tem uma adaptação ao nosso organismo e a gente tem ganhos com isso, ganhos significativos, né? Não é vamos viver de fotossíntese, né? Porque dá essa impressão de fato, Isso é uma coisa que eu ouço muito. Até mesmo as verduras, os legumes, as frutas, também sofrem uma ação, por exemplo, de algumas substâncias, como, por exemplo, o agrotóxico, né? Que é prejudicial à saúde também. Né? Então, você começa a somar essas questões dentro do âmbito da base alimentar e tudo, você vê que tudo tem um risco. Tudo tem um risco. Então, aí fica difícil, a gente tem que ter cuidado para não virar um caos na nossa vida, a gente está com medo de tudo, um pânico generalizado. Então, ter essa consciência que a gente tem que ter uma alimentação saudável, tem que fazer introduzir essas fibras, essas frutas na nossa dieta, porque isso também vai reduzir essa carga do que a gente come, que é de malefício. É verdade que existem alimentos que podem, de alguma forma, ajudar o nosso organismo, a melhorar o nosso metabolismo, melhorar o nosso poder de, digamos, que seria justamente a questão do metabolismo, favorecer o metabolismo, melhorar a resistência do corpo, diante dessas substâncias que a gente termina ingerindo diariamente? Foi, inclusive, falado aqui no começo sobre o uso de constantes fontes de alimentos ricos em magnésio. Né? A gente já tem uma tendência à deficiência desse mineral. Por exemplo, esse mineral ele pode ser encontrado em que alimento? Vegetais da cor verde escuro, como agrião, como couve, né, como a rúcula, e ter as castanhas, os óleos. Né? Então, a gente ter alimentos, né, fontes de folhosos, os folhosos pelo menos 1 a 2 vezes por dia, então a gente já tem sim digamos assim, um plus para essa contribuição de o organismo estar sempre alinhado conforme o funcionamento adequado, a fisiologia adequada. Por exemplo, alimentos que são antioxidantes, de alguma forma podem contribuir nesse processo? Sim, sim. Por exemplo, quais os principais que você poderia indicar, por exemplo? Olha, a gente, em se tratando, até aproveitando essa queixa que vem em torno dos questionamentos aí do WhatsApp, então a gente traz o ovo. O ovo rico em vitamina E, né, ele tem N antioxidantes, em que a gente pode estar usando esse ovo como um acompanhamento para o café da manhã, para a ceia, né, da noite, em forma de omelete, em forma de ovo mexido, em forma de uma crepioca. Até as pessoas gostam até de colocar
junto com o ovo, né? Verdura, né? Cortadinha, é uma delícia. Dá inclusive, outra característica. Dá outra característica, mais Claro, nutritivo, mais acredito, nutritivo. não é isso? Agrega isso, Agrega também, né? não é? E às vezes com ovo dá para fazer um omelete. Isso. Omelete também, uma boa com orientação. ovo dá para fazer um inclusive. omelete. Exatamente. Pode rechear com verdura. O brasileiro vai voltar a fazer mais omeletes aí. Pelo jeito, vai voltar. E é mais nutritivo, né? É bem nutritivo. Agora, por exemplo, as pessoas também perguntam, né, sobre a questão do fígado, por exemplo. O fígado da galinha, né, o fígado do frango, o fígado do boi. É verdade que tem algumas substâncias no fígado que podem trazer malefícios ao nosso organismo? Veja bem, o fígado é um órgão que ele é tido, né, popularmente falando, como a usina do corpo, né? É onde existe a transformação de toxinas modificando a característica de solubilidade dessas toxinas. As toxinas, por se distanciar, né, por ser a toxina é um elemento que ela vem de origem química, que é incompatível com o nosso organismo. Então, uma vez que ela é ingerida e passa pela circulação hepática para que haja essa transformação, a gente pode estar fazendo a eliminação. E se tratando de fígado de galinha ou fígado de boi, a gente pode estar consumindo um pouco dessas toxinas sim também. Né? Então principalmente, correr, né? mas volta aquela sugestiva que a gente vem construindo aqui em torno desse debate. A gente não ficar preso somente a uma situação. Então, não é que isso eu não posso, isso eu não posso por isso, isso eu não posso daquilo. Então, contrabalancear, exatamente. por exemplo, tinha pessoas que compravam, ingeriam embutidos todos os dias, né? Quase que todos os dias. Se não era uma salsicha, era um bacon. Se não era um bacon, era fiambre, fiambre, carne de boi, né? Que é uma delícia, né, gente? Mas tudo bem. Aí tem a carne de sol, né? Tem também a questão da charque, enfim. Quer dizer, todos os dias a pessoa tinha algum embutido ali para ingerir, né? Seja no café da manhã, no almoço, no jantar, enfim. Então, isso é que vai trazer problema, né? Que possivelmente aumenta as chances da pessoa desenvolver um câncer. Agora, se contrabalancear, um dia é um embutido, amanhã já seria um frango, aí depois um peixe, né? Exato. Enfim, dessa forma aí, há como lidar com essa situação, não é isso, Débora? Exatamente. Por exemplo, você daria uma sugestão a uma pessoa que já tem, digamos, algum problema de saúde, por exemplo, a pessoa que tem problema cardiovascular, a pessoa não pode ingerir gordura, nem nenhum alimento que tenha sódio, enfim, os embutidos aí... gordura, né? Já, com certeza. A questão do sódio também, né? O sódio também que está bem presente nesses alimentos, né? Que pode trazer uma série de consequências tanto a curto prazo como a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, exatamente. Quando eu faço essa questão da gordura. Gordura, né? Qual tipo de gordura? Exato, né? exato. A gente falou aqui, acredito que no intervalo, os polifenóis que nós encontramos aí em alguns óleos, a exemplo do óleo do azeite, que é o óleo de oliva. Então, esses polifenóis, eles têm uma contribuição significativa na saúde cardiovascular, e sem falar também dos ganhos que tem na saúde, no bem-estar de modo geral, fazendo inclusive contrabalancear, até pelo fato da riqueza dos antioxidantes contidos ali, fazendo contrabalancear os danos que a gente tem na ingestão, né, desses outros alimentos. Entendo. O ideal é que a gente faça consumo de alimentos vegetais como base dessa alimentação, e isso vai contribuir significativamente. Bom, e o tempo realmente do programa foi embora, infelizmente, mas eu acredito que nós pudemos aqui passar, né, algumas informações que foram primordiais, foram importantes aqui para a população de maneira geral, não é isso? Eu queria agradecer aqui às nossas convidadas, começando pela doutora Cristiana Tavares, que foi um grande prazer recebê-la mais uma vez aqui no programa. Obrigada, Felipe. Muito obrigada a todos. E também, agradecemos aqui a Débora Campos pela presença mais uma vez no programa Assunto do Dia. Foi um grande prazer, muito obrigado. Obrigada também, Felipe, é sempre um prazer. E agradecemos a você também pela audiência, pelo carinho de sempre. Agradecemos as mensagens que vocês enviaram aqui, parabenizando a temática, o programa de maneira geral. Muito obrigado mesmo. E lembrando que, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta em mais um encontro, mais um debate importante. Fique atento às redes sociais. Vamos estar divulgando aí a nossa próxima temática e durante também toda a programação da Rede Brasil, tá bom? E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e um excelente dia para você.